Olá, amigos! Hoje nós vamos receber aqui o professor Dr. Anderson Luiz Coelho. Ele é professor do curso de Fisioterapia da Univaz e também presidente do CREFITO 4, e vamos falar de um tema muito importante, que é os cuidados em quedas nos idosos. Os idosos, tem que ter todo um cuidado no ambiente, no dia a dia, para a gente evitar aí quedas. E professor Anderson, prazer recebê-lo aqui para a gente falar desse assunto importante, Queda nos idosos, as pessoas às vezes deixam em casa aí tudo de um jeito que pode prejudicar quem é idoso, Exatamente, Lucas. Elas constituem uma grande síndrome geriátrica porque é um grande problema, inclusive, de saúde pública, tanto de saúde quanto econômico, porque acomete muitos idosos. Infelizmente, grande parte dos idosos que caem vão acabar sendo hospitalizados por causa das quedas, e desta hospitalização, parte deles ainda terão complicações severas em razão tanto do comprometimento gerado pela fratura, pelo procedimento que foi feito, ou até mesmo pelo imobilismo, pelo tempo prolongado de internação. Qual que é o cuidado que deve se tomar nesse sentido na casa? Primeiro, o cuidado com a própria pessoa e depois o cuidado com o ambiente, com as barreiras arquitetônicas que a gente chama, que são o mobiliário da casa, a arquitetura. A pessoa, como já amplamente divulgado, ela precisa estar ativa. É ler do engano pensar que idosos não podem praticar atividade física. Acho que hoje isso já está bastante disseminado, já quebramos esse preconceito, esse paradigma, esse mito de que faria mal. É ao contrário, ele precisa estar ativo, achar uma atividade em que essa pessoa consiga sentir prazer, o que ela sempre gostou, adaptado, ou às vezes não, mas com um profissional que vá fazer a prescrição adequada com as necessidades dela. Então, nem sempre é só com um profissional de educação física, geralmente, de acordo com a condição de saúde, precisa de uma consulta médica, de uma consulta fisioterapêutica e, às vezes, até mesmo deste acompanhamento ser uma prescrição clínica dos exercícios por um fisioterapeuta ali do lado dele. A gente tem, inclusive, como perceber que a pessoa não está bem funcionalmente, observando a marcha dela, a velocidade que ela caminha. Quanto mais rápido essa pessoa caminha, melhor é o seu quadro funcional. E também a força de preensão palmar, o de aperto de mão, quanto mais forte significa que ela tem força global. É uma avaliação simples, grosseira, que qualquer um pode fazer, observar e ver a necessidade. Mas, independente disso, adotar hábitos de vida saudáveis e com movimento. E aí na casa, eu acho que a gente começa pensando desde o lado de fora até o interior do ambiente domiciliar. Então, a chegada da casa, ela precisa de ter um piso antiderrapante, lembrando que piso antiderrapante não existe molhado. Ele é menos derrapante. Se a casa for recuada do passeio, se esse corredor de acesso, esse caminho puder ser coberto, melhor ainda, ou o carro chegar dentro da casa. A casa é importante que evite degraus, que tenha boa iluminação, porque um dos grandes fatores que prejudicam o deslocamento deste idoso é a condição de iluminação. Então, às vezes, deixar um corredor aceso ao longo da noite, um abajur, aquelas lâmpadas de penumbra, que é muito comum a gente ver em quartinhos de neném, para dar uma penumbra durante a noite, se o idoso tiver que levantar e deslocar, para que ele possa ter essa iluminação. Evitar que essa pessoa consuma medicamentos durante a madrugada, tenha que acordar, se tiver que deslocar para o banheiro, deixar esse caminho aceso, mas observar inclusive a quantidade de medicação que esse idoso está tomando. A gente chama de polifarmácia quando o idoso ou qualquer pessoa toma 4 medicamentos diferentes ou mais. Uma das grandes preocupações, além desses ambientes que nós vamos continuar falando, é até o próprio calçado do idoso. É muito comum a gente ver o idoso usando aqueles calçados moleca com a sola muito lisa. Então, tem que se evitar. É importante que a sola seja de borracha, antiderrapante, pode até ter um saltinho baixo, mas preso atrás do calcânio, atrás do calcanhar. No banheiro, tapete antiderrapante, barras de apoio,
né, tanto próximo do vaso quanto embaixo do chuveiro para que ele possa apoiar. A altura das cadeiras e sofás não ser muito baixa, a cama não ser muito baixa, para que ele não tenha dificuldade de levantar e sentar. É importante até sinalizar com cores diferentes, né, faixas de cor diferente, os 3 primeiros, 3 últimos degraus, para informar que a pessoa está chegando, né, na escada no fim. Se a pessoa, para deslocar, precisar de usar de qualquer dispositivo de apoio à marcha, como andador, muleta, bengala, e, por possível, deixar um embaixo e um em cima, para que a pessoa não precise subir carregando, ela possa deixar isso embaixo da escada, subir, chega lá em cima, ela pega o outro. Facilitar a vida, né? Facilitar a vida e manter a independência física. Eu acho que todos nós, né, não queremos morrer jovens. Então nós queremos envelhecer. E qual é o grande receio da velhice? É depender do outro. Então a gente tem que fazer tudo para dar maior independência para o indivíduo. Então é facilitar a vida. Então assim, a organização dos utensílios domésticos, por exemplo, numa cozinha, num guarda-roupas, ela tem que ficar numa altura da cintura até mais ou menos a linha dos ombros, né, para que tenha essa área de alcance da altura do cotovelo, para que o idoso nunca suba em nada, né? Então, idosos não se aventurem subindo em banquinhos, em cadeiras para alcançar objetos em cima. Eu, inclusive, tenho uma tia que caiu, que fraturou o fêmur, não subiu numa banqueta para pegar no guarda-roupa. Pois é, isso é comum. Tanto subindo, ou outra coisa que parece inofensivo, mas que também a gente pede para evitar, objetos de uso frequente muito embaixo, que a pessoa tem que agachar, abaixar, para alcançar profundo nessas gavetas. Então, essa organização é importante. Algumas famílias, alguns idosos, até porque muitas vezes esses objetos, plantas, mesas, tapetes, às vezes remete a alguma situação, alguma viagem que trouxe. Então, enfim, a pessoa não é muito de acordo de tirar. Se não for convencido de que é para deixar o ambiente livre, a gente afixar esses tapetes com fitas dupla face, tem umas fitas dupla face largas próprias para fixação de tapete, para evitar que a pessoa chute e levante, dobre o tapete e caia. Então, assim, é importante que o ambiente seja preparado. Quanto mais espaçoso, mais aberto deixar os espaços para o deslocamento, melhor. Os móveis encostados realmente nas paredes, para que dê para ele a sensação do formato do ambiente, porque pode ser, em alguns casos, que com o envelhecimento a pessoa tenha problemas visuais de ver onde estão as quinas da parede. Se o piso for muito próximo à cor da parede, ele até pode ter dificuldade de algumas insuficiências cerebrais, algumas doenças que são comumente encontradas no envelhecimento, dão essa falta de percepção de espaço. Então, a gente tem que facilitar encostando os móveis nas paredes. E muitas pessoas têm mania de colocar, têm o hábito, né, de colocar os móveis nas quinas, né? E aí, às vezes, confunde mais ainda, né? Da mesma forma que quando a visão vai ficando mais focal, vai perdendo visão lateralizada, como exemplo no Parkinson mais grave, o Alzheimer, estagiamento mais grave, evitar aqueles pisos de losango, para que a pessoa não saiba realmente a direção do caminhar. Pisos táteis ajudam, né, o direcionamento para pessoas com visão subnormal. Então, existe toda uma logística para isso. A iluminação, eu já disse, é um dos fatores que mais interfere, inclusive, na velocidade da marcha, porque o idoso se sente inseguro. Então, verificar se essa iluminação está adequada. E realmente ir ajustando o ambiente. Você falou da sua tia, né? A minha mãe agora parou com isso, mas ela tinha o costume de querer modificar os móveis de lugar, né? Então, ela enjoava daquilo ali e queria trocar os móveis, ou simplesmente dar uma virada. E isso pode ser também um fator de risco, porque se a gente pensar, jovens ou não, a gente
tem o que a gente chama de inteligência cristalizada, uma coisa que vai para a nossa memória e a gente já consegue saber exatamente onde está cada móvel, o que a gente tem que fazer para desviar. Então a gente consegue acordar durante a noite, desviar da cama, ir ao banheiro, ir na cozinha, sem esbarrar nos móveis, porque a gente já imagina onde eles estão e desvia. Se você muda, por mais que você mesmo tenha feito o ato, pode ser que sonolento, à noite, você não se lembre disso e aí pode tropeçar. Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, suas considerações finais. Mantenha esse movimento, né? O risco de queda, ao contrário do que se pensa, quanto mais a pessoa se mantiver ativa, em que pese ela ter mais exposição a risco, ela vai estar mais preparada, tanto para evitar realmente a queda e se cair com musculatura, parte óssea mais fortalecida para que o impacto seja menor nas complicações. Então, primeira coisa, encontrar uma atividade física, né, em que sinta prazer e que seja adequado para as condições de saúde dela. E segundo, não se apegar a essas questões de adornos, de enfeites na casa e eliminar o máximo possível dessas barreiras, sejam degraus, sejam tapetes, barras. Não fica feio, fica uma casa segura. Inclusive, eu não sei porquê, a gente já não constrói as casas adaptadas para o nosso envelhecimento, né? Então, que a pessoa olhe com senso de segurança para o seu ambiente. Professor Anderson, eu quero agradecer a sua participação, sua entrevista. Precisando de peças para seu carro, van ou utilitário? E-commerce Grupo Celinho. Aqui você compra com segurança e facilidade. Entregamos no conforto da sua casa. Ou, se preferir, disponibilizamos retirada na loja, com ofertas exclusivas. Mais uma opção de compra. Carro usado. Como avaliar a mecânica antes de comprar? Meu nome é William, sou estoquista do Grupo Celinho. Comprar carro usado é uma arte. Ou você confia em um amigo, que provavelmente não vai te enganar, ou no seu mecânico. No entanto, existem instruções valiosas que podem te ajudar a encontrar defeitos camuflados. O primeiro item que você precisa checar é a lataria. Olhe com cuidado. Segundo, acenda todas as luzes e veja se estão funcionando corretamente. Terceiro, atenção ao desgaste dos bancos, botões e pedais. Isso vai te dar uma ideia de quanto e como o carro foi usado. Outra dica é analisar o estado dos pneus. Um kit dura de 40 a 60 mil quilômetros em média e as condições devem estar compatíveis com a quilometragem e o preço do carro. Depois que o carro passou pelo seu teste, é claro, traga em uma de nossas oficinas e fazemos uma avaliação para você.